A gente tá meio de saco cheio de ver tantos momentos históricos em pouco tempo. De 2020 pra cá, cada ano dá um livro de história completo, basicamente. E a bola da vez desse momento, desse período que a gente está vivendo agora, é a guerra comercial e tarifária entre Estados Unidos e China. Na verdade, começou com os Estados Unidos colocando uma taxa de 34% a mais em cima dos produtos chineses que entrariam em território americano, e até o presente momento desse vídeo que eu estou gravando para você, a gente já está no número de, acredite ou não, 245% dos Estados Unidos contra a China. E nós, meros consumidores, meros mortais, a gente está tal qual aquele meme da Nazaré. Até aí, nada bem, mas a gente finge que tá tudo bem. Porque, na verdade, o que nós estamos assistindo agora é uma disputa de poder global. Basicamente é isso, é quem vai mandar mais. E no meio de toda essa confusão, o que nós podemos fazer é sentar e assistir, escolher um lado, comendo pipoca e ice cream. Popcorn and ice cream sellers. Olha, 2025 tava prometendo muito, mas tá entregando mais ainda. Esse assunto, sem dúvida nenhuma, é um dos meus preferidos. Eu sou apaixonada por moda, mas também eu amo acompanhar geopolítica e tudo o que acontece no mundo da política. Então, essas duas coisinhas estão totalmente ligadas ao nosso comportamento de consumo atual. E entrando mais para o âmbito fashion, de moda, que é o nicho principal, o assunto principal aqui do canal, nos últimos dias, nós fomos bombardeados nas redes sociais com vídeos de fabricantes, empresários e funcionários de empresas, de fábricas, de indústrias chinesas que produzem alguns bens para algumas marcas europeias e americanas de luxo. Vamos assistir um desses vídeos juntos. This Birkin bag cost you 38,000 in the boutique. But what is the real cost in factory? Today I'm going to break it down in front of you step by step. First thing first, the leather. This Birkin bag is made of Togo leather, and one piece Togo leather is only enough to make one Birkin bag. So the cost for leather is 450 USD. And let's see the stitch, the thread. The thread is also the best one. The brand is Phil L. Chinois, the Rolls Royce in thread. And for each bag, the cost of thread is $25. And let's see the hardware. This hardware is gold-plated stainless steel. For each bag, the cost is 150 USD. And let's take a look of the inside. The interior lining is lamb skin imported from France, and that will be $100 cost. And to make Beleza. Até aqui a gente tá vendo claramente que ele tá falando de uma bolsa da Hermès e colocando os custos de quanto custa para ele produzir essa bolsa. It will take 6 days work of French artisans. That will be really expensive. It's 650 USD. And also considering the packaging, which will be 10 USD, the total amount of cost will be 1,400 USD. So you can see more than 90% of the price you paid is not actually for the entity of this bag, not for the material, but for the logo. So if you do not care about the logo, you can buy bags from me. We make Birkin bags with exactly the same material, same leather, but without logo. So you can buy it from us with less than 1/10 of the boutique price. Pois é. Pois é. A gente já sabia que, na verdade, quando você compra um produto de luxo, na verdade você não está pagando necessariamente só pelos bens e a mão de obra do que foi usado ali naquele produto, mas sim pelo status que aquela marca proporciona, pelo pertencimento, pela exclusividade, pelo luxo, você está pagando pelo brand, pela comunicação da marca. Já faz um tempão, na verdade, que principalmente a alta costura, ela não consegue sobreviver somente das roupas das suas coleções de alta costura. E aí elas entraram ali no prêt-à-porter e depois começaram a comercializar perfumes, acessórios, que realmente é o que sustenta a marca em termos de longevidade, sabe? De manter a marca no mercado.
Só que, até então, eles também vendiam muito essa propaganda de que os acessórios, de que o que você comprava da marca que não fosse necessariamente alta costura, ainda assim tinha um trabalho exclusivo por trás, uma mão de obra especializada, principalmente europeia. E esses vídeos, esse exposed que a China vem fazendo, esses fabricantes vêm fazendo, tá mostrando pra gente que, na verdade, esse tempo todo era tudo enganação. Porque eles, sim, terceirizaram essa questão da fabricação para a China. Todo mundo fez isso nos anos 2000. Os países, as indústrias, tudo foi mandado para lá. Tanto pelos benefícios, né, que a China proporcionava para essas empresas em relação a custo, em relação à burocracia, que era diferente, a mão de obra também, a precificação era diferente. A gente já sabia que tinha ido para lá, mas agora eles fazem esses exposits, né, esses vários vídeos falando que é exatamente a mesma coisa, o mesmo produto. A única diferença é que você realmente está pagando pelo logo, está pagando pelo status. E tudo isso, com certeza, é claro, uma consequência dessa guerra comercial, dessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China. É uma forma também dos fabricantes, dos cidadãos da China se pronunciarem e se colocarem contra essas tarifas e explicar também para o mundo por que isso não deve acontecer, por que a China não deve ser punida em relação a esse déficit comercial dos Estados Unidos com eles. E aí, o negócio é que tudo isso começou, essa exposição toda começou com a propaganda da Chanel, que eu vou colocar um vídeo aqui para você assistir comigo também. Chanel cometeu o maior erro de marketing da história. Talvez você já tenha visto o vídeo que eles soltaram e apagaram logo depois. Era para mostrar o processo de fabricação da Classic Flap, a bolsa mais icônica da marca, vendida por quase $10 mil. Mas o que apareceu ali foi tudo, menos luxo. Nada de ateliê, silêncio ou mãos habilidosas costurando peça por peça. O que a gente viu foi uma linha de produção com máquinas fazendo quase tudo. E aí você para e pensa, cadê o feito à mão? Cadê o artesanato, a exclusividade, a aura que justifica o preço desses? O pior é que eles queriam justificar o aumento de preço com esse vídeo. Só que entregaram o oposto, uma bolsa que parece feita em série, igualzinha as da fast fashion, só que 100 vezes mais cara. Claro que os comentários explodiram. É sério que isso custa R$55 mil no Brasil? Estão vendendo status com base em uma mentira? Para tentar consertar, tiraram o vídeo do ar e colocaram outro só com as fotos bonitinhas dos artesãos. Mas aí já era, porque no mundo do alto padrão, uma vez que a mágica se quebra, é difícil de convencer de novo. Não sei se você lembra do episódio da Tânia Bulhões. E aí vem o ponto. Luxo não é sobre logo, é sobre processo, sobre ritual, sobre entrega, sobre fazer o cliente sentir que aquilo foi feito para ele, não para as multidões. É isso que sustenta o preço, o status e o desejo. Assim como a Hermès, que entende que exclusividade e qualidade não se terceirizam. O erro da Chanel é um alerta para você que vende alto valor. Se a sua entrega não sustenta a sua promessa, o marketing vira um tiro no pé, porque clientes de alto padrão compram o invisível, eles investem no que não se copia, percepção, experiência e narrativa. E você, o que achou disso? Então, essa propaganda da Chanel, esse vídeo, esse Reels que eles postaram, assim, foi totalmente disruptivo. Foi foi o caos. Eu vi vários memes, principalmente no TikTok. You know what? Hell yeah. Yeah. Da galera falando assim, tô felizona porque a minha bolsa da Shopee ou minha bolsa da Shein vem da mesma fábrica da Chanel, vem da mesma fábrica onde se produzem bolsas de luxo, de alto padrão. Traz essa questão de que aquela exclusividade toda que eles vendem, na verdade não é tão exclusiva assim. Desde então, nessas últimas 2 semanas, a minha For You, meu feed, ele vem sendo bombardeado assim de 2 coisas: guerra comercial e exposed da China. E tá sendo falar sobre isso, pensar sobre isso, tá sendo complicado até, porque isso afeta diretamente o nosso padrão de consumo. Porque a gente tem que parar para pensar que conhecimento é poder. A partir do momento que você tem o conhecimento de um processo de alguma coisa, de como ela é feita, onde ela é feita, é muito mais complicado você ser convencido de outra forma, de que aquilo é feito de outra forma, ou convencido pela própria marca de que aquilo realmente é feito à mão, de que aquilo realmente tem um cuidado por trás, um artesanato, que agora deixou uma desconfiança imensa
nesse âmbito da moda e nesse âmbito do luxo. Principalmente porque todo esse conhecimento, essa exposição que foi feita, ela aumenta muito mais o nosso pensamento crítico na hora de comprar, na hora de consumir. E esses fabricantes chineses, eles pisaram de fato no pescoço do mercado de luxo americano e europeu. Porque esses produtos sendo feitos com mão de obra industrializada em outro país, talvez não em larguíssima escala, mas ainda assim em grande escala, eles perdem esse valor da exclusividade, do feito à mão, do artesanal, de você realmente ter 100% de certeza da procedência desse produto. E particularmente aqui, para mim, essa palavra exclusividade, hoje em dia, para eu ter certeza que é muito exclusivo mesmo, só se aplica a se você mesma faz alguma coisa ou você manda fazer por alguém especializado. Caso contrário, há um grande risco de você encontrar uma pessoa ali na esquina com o mesmo produto que você, com a mesma bolsa, com a mesma roupa, com o mesmo sapato, com o mesmo óculos, com o mesmo tudo. E um dos principais problemas de tudo isso que está acontecendo, dessa exposição, é que para nós que somos pobres, classe média alta, a grande massa, ou os ricos, ou aspirantes a ricos, teremos mais acesso a esse tipo de produto. E quando eu falo esse tipo de produto, eu falo não exatamente da logo, mas assim, a réplica. Sabe quando a gente escutava falar em réplica? E nesse caso, como os produtos de luxo são fabricados nessas fábricas e se você compra do fabricante nos sites chineses, nem é uma réplica, nem dá para ser considerada uma réplica. É basicamente o mesmo produto. A diferença é que, no caso, o consumidor está comprando direto da fábrica em vez da loja, da marca, que nesse cenário se caracteriza mais como uma terceirizada, que está ali só vendendo aquele produto, né? Colocou a logo e está vendendo. E complica também a questionar a qualidade desses produtos que são comprados diretamente da fábrica por esses sites chineses, porque se eles são fabricados exatamente no mesmo lugar, exatamente com os mesmos materiais, pela mesma mão de obra, a qualidade, teoricamente, é para ser a mesma. E eu posso falar isso para você com propriedade, porque eu comprei. Em 2023, eu descobri alguns fornecedores dentro do AliExpress que eram os mesmos fornecedores, tanto da Zara, bem naquela época que teve aquela polêmicazinha com a Farm, aquela marca brasileira. E realmente, eu como consumidora da Zara, quando eu fui olhar os produtos, era exatamente igual. E eu pensei, nossa, mas que coisa, não? E na época eu estava namorando muito um tênis da New Balance, que é aquele modelo 530. Só que estava meio fora do meu orçamento, porque eu já tinha gastado com outras coisas, mas eu queria muito ele. E eu consegui achar exatamente do mesmo no AliExpress, mas não falava que era réplica nem nada. E quando eu olhei nos comentários, falava que era da mesma fabricante, da mesma fábrica e tal. Eu falei, cara, eu vou comprar, vou testar, né? Por que não? E comprei. Comprei, meus queridos. Esse é o meu tênis da New Balance, que eu comprei no AliExpress, do fornecedor que dizia ser o mesmo fabricante da New Balance original. E eu preciso dizer pra você que o tênis é exatamente o mesmo tênis comercializado pela New Balance. Eu não sei se eu tô matando aqui toda a minha chance de algum dia fazer uma collab com a New Balance, uma parceria com eles, mas enfim, eu quero ter clareza e trazer pra você essa clareza também aqui dentro do meu canal, porque eu não posso falar pra você sobre uma filosofia que eu não vivo ou que eu não tenho experiência. E em relação a esse tipo de consumo, esse tipo de produto, eu posso falar porque eu tenho a prova. E eu comprei. Gente, o tênis é o mesmo. Ele tá muito usado porque eu uso ele direto. Ele é o mesmo. Por dentro, ele tem a mesma etiqueta. Ele tem os mesmos detalhes. Eu não sei se vai dar pra focar aqui. Aí vai focar. Então, assim, ele é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo tênis. Sem tirar nem pôr. E eu até fui em uma loja que vende o tênis original aqui, e experimentei o original, olhei, peguei, abri, exatamente igual. Exatamente igual. A diferença é que nesse tênis aqui, eu paguei, eu acho que foi 50 e poucos euros. 50 e poucos euros.
Sendo que o original, eu vou olhar aqui pra você o preço agora, quanto que ele tá custando. Ele tá custando 120 euros. O original. Tem algumas promoções aqui que ele tá custando 100 euros, mas assim, majoritariamente, o preço 120 euros. Deixa eu ver se eu consigo focar. 120 euros. Sendo que eu paguei, não foi 60. Então assim, eu paguei metade do valor dele. Metade. Para exatamente o mesmo tênis. Exatamente o mesmo tênis. E veio novinho, veio com caixa, veio com tudo, absolutamente tudo que o original vem. É a mesma coisa, é o mesmo tênis. Não tem como você virar pra mim e falar que isso daqui é uma réplica, porque isso aqui não é uma réplica, é o tênis. Não satisfeita, eu tentei comprar outro, porque eu falei assim, nossa, será que eu dei sorte, muita sorte no fabricante, né? Eu vou tentar de outra forma, vou pesquisar mais sobre. E aí, no final do ano passado, eu tava doida num tênis da ASICS, aquele modelo mais slim, o modelo Tiger, até perdoando o inglês aí, mas é esse modelo aqui. Esse modelo aqui. Eu comprei esse tênis em dezembro. Ele tá bem usado porque eu uso ele todo dia, basicamente, pra ir buscar minha filha na creche, pra sair com minha cachorrinha. Eu uso esse tênis todos os dias. E eu queria muito esse tênis slim preto, porque eu sou apaixonada no samba, só que eu já tenho 3 sambas diferentes. Eu falei, ah, não, eu vou mudar, eu já tô muito com mais do mesmo, sabe? Mais da mesma coisa. Então eu vou testar uma nova marca, eu ainda não tinha tido nenhum tênis da ASICS. Então eu testei e fui comprar esse tênis aqui. Comprei também pelo AliExpress. Ele está custando 160 euros. E eu paguei 53,67 euros nele. Isso com frete. Ou seja, o tênis me saiu 106,33 euros mais barato. E eu juro pra você, porque eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu fui na loja, eu experimentei, eu olhei por dentro, eu abri, eu verifiquei, eu olhei absolutamente tudo. É o mesmo tênis. É o mesmo tênis. E qual é o grande problema disso? Há uns 2 a 3 anos atrás, vem começando a acontecer uns movimentos na internet, principalmente no TikTok, de gente que fala muito mal de réplica, que fala muito mal de comprar desses fabricantes em vez de comprar da marca, porque você, né, tá ferindo ali o direito da marca, que é um produto, um design da marca e tudo mais. Beleza, eu entendo essa discussão. Só que, com essa exposição total da China, isso meio que virou uma chavinha na cabeça de todo mundo. E essa virada de chave tá sendo, assim, um pesadelo pra elite. Tá sendo Armagedon deles em relação às marcas de luxo. Porque quando a gente fala de consciência de classe, de separação de classe social, é sabido já, a gente já sabe que a elite, os bilionários, essa galera do realmente old money, eles gostam e eles querem, fazem de tudo para se distanciar da grande massa, que somos nós, os pobres meros mortais. E o que acontece? E as marcas de luxo, o luxo, os produtos caros, eles são ferramentas que a elite, né, os milionários, essa galera X usa para acontecer, para aumentar esse distanciamento entre a grande massa. Quando se é descoberto que comprando direto do fabricante nesses sites chineses, você tem acesso a exatamente o mesmo produto que é comercializado a 7, 8 vezes a mais o valor, que no caso seria impagável, impossível para a grande massa, mas você comprando ali direto do fabricante, direto dos sites chineses, você tem acesso a esse produto. Isso enlouquece essa questão da elite, porque essa ferramenta do luxo, ela vai deixar de ser tão importante assim para esse distanciamento social. Eu não tô falando que o luxo vai morrer de forma alguma, porque com certeza ele vai dar um jeito de se reinventar e reachar de novo o seu lugar nessa cadeia do capitalismo. Porém, com certeza, para a grande massa, é um toque de esperança, e para esse pessoal da elite é um toque de desespero. Porque esses produtos, essa moda de luxo, ela, além de vender o produto em si, ela ainda vende o status, o pertencimento e o lifestyle. Quando a gente fala de moda de luxo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Europa.
e majoritariamente a França e a Itália, que detêm, né, essas marcas de luxo, de alta costura, que a gente já conhece, e transmitem esses valores para os seus produtos. Então, quando você vai lá, compra uma bolsa da Hermès, por exemplo, você não está comprando só uma bolsa, você está comprando o pertencimento, fazer parte, de ser cliente, aquela honra de fazer parte daquela marca, de ser considerada cliente daquela marca. Não sei se você já teve a oportunidade, mas aqui em Paris, onde eu moro, quando a gente vai numa loja de luxo, tem um segurança na porta. Você não entra assim, igual você entra na C&A, na Renner, vou dar uma olhadinha. Não, não é assim. Porque existe essa questão da exclusividade, do pertencimento. E é muito mais complicado você vender essa ideia, esse lifestyle, esse valor todo de um estilo de vida, de valores europeus, através de um produto, se você descobre que esse produto ele é majoritariamente feito na China, numa fábrica, junto com um monte de outros produtos para um monte de outras marcas. Aí causa aquela desilusão de saber que aquele produto ele não é europeu. Por exemplo, ele só tem a finalização europeia, porque quando você vai pesquisar sobre, e junto com esse expose que a China fez totalmente, a gente viu muita gente falando que a maioria das matérias-primas usadas para fazer esses produtos vem da África, né, que são matérias-primas mais exclusivas, certos tipos de couro e tal. E aí esses produtos são mandados para a China produz essas bolsas, por exemplo, aqui falando nesse caso, bolsas, sapatos e afins, e aí envia de volta para os países europeus ou para os Estados Unidos, e aí as marcas, lá quando recebem esse produto basicamente pronto, vai colocar a etiqueta, vai colocar o códigozinho para ver se é original ou não, vai colocar a logo, a finalização, passa um ilustrador de couro ali para deixar ele brilhando e coloca a etiquetinha falando que foi feito made in França ou made in Itália. Era tudo mentira! Era. Não, pera. Era tudo mentira. E um artigo super interessante da Vogue Business de abril, da Madeleine Schultz, fala o seguinte: a potencial guerra comercial entre Estados Unidos e China pode criar um obstáculo econômico adicional para as duas maiores economias globais e regiões de crescimento do setor de luxo. O que coloca em questão como essa informação, vai de fato alterar o comportamento de consumo no mundo todo. Uma vez que a gente já sabe que o mercado das réplicas já movimentava mais de 450 bilhões de dólares por ano. E as especulações que fica será que vai aumentar essa comercialização de réplicas ou a aceitação do público em relação a elas? Um exemplo prático que eu vivi disso foi semana passada. Eu estava na Primark, eu fui lá comprar algumas calças de moletom para minha neném, para minha filha, que vai pra creche, vai pra escola. Então, assim, tem que ser aquela roupa de batidão mesmo. E a Primark é uma loja que tem aqui na Europa, que vende roupas muito baratas mesmo. A qualidade realmente não é lá das melhores, a matéria-prima também não, mas é muito mais barato que nos outros lugares. E aí, eu estava na fila, né? E assim, gente, se você conhece a Primark, é uma coisa imensa, assim, uma loja de departamento imensa, com filas imensas, e é basicamente um sacolão. E eu estava na fila, com aquele saco de calça de moletom do meu lado, e tinha uma mulher na minha frente que estava com a bolsa da Chanel. Aquele modelo clássico da Chanel, timeless, pretinha, tamanho médio, sabe? Assim, ela tava bem pertinho de mim, eu tive a oportunidade de realmente olhar para a bolsa dela. Eu não sou nenhuma especialista, de longe, eu não sou nenhuma especialista para saber se é réplica ou não, ou de bolsa de luxo, ou de mercado de luxo, nem nada disso. Eu só sou uma aspirante e curiosa em relação a isso. E eu comecei a observar a bolsa dela, sabe? Os detalhes, a alça por dentro, a forma da finalização do couro, da costura, do sentido, da logo. Como a fila demorava, né, e ela tava de lado falando no telefone, se ela nem tava me vendo, eu consegui realmente olhar de fato para a bolsa dela. E me assustou um pouco, porque eu não vi nada para falar assim, nossa, essa bolsa é falsa. Não que tivesse problema com isso, não é isso. Mas assim, não tinha nenhum indicativo. E olha que eu conheço pessoas que têm essa bolsa original, eu já vi, já peguei ela pessoalmente. Eu não tenho ainda, né? Mas quem sabe um dia. Mas assim, o fato é que não tinha nenhum indicativo de que aquela mulher estava usando realmente uma bolsa falsa. Ou que era uma réplica, porque ela realmente passava por uma Chanel. O problema todo tava no resto do look dela. Com uma leg, menina, uma mule, sabe? Toda arrebentada, uma camisa toda jogada, assim. Um look bem nada a ver, que não tava condizendo com
o lifestyle e o jeito que as pessoas que consomem esse tipo de produto de luxo se vestem ou se portam. Para contextualizar para você, essa bolsa ela custa em média aqui, a gente consegue achar de 6 mil euros até 15 mil euros, depende muito do modelo e tal, mas não condizia com o tipo de pessoa que faz compra na Primark. Porque quem geralmente tem uma Chanel não vai para a Primark para comprar a quantidade de roupas que ela estava comprando. Então, assim, ao mesmo tempo que não parecia hora nenhuma ser uma réplica, o contexto onde ela estava inserida, por mais que fosse um original, passaria totalmente por uma réplica ou por uma falsificada. Então fica esse balanço, sabe? Para as marcas de luxo, isso traz uma desvalorização imensa do logo delas, porque aí deixa bem claro que não existe mais aquela questão do pertencimento da exclusividade. Essa desvalorização da logo, ela traz também uma coisa que a gente viveu em 2022, 2023 e em 2024, que são essas tendências, essas micro tendências, né, das modas mais silenciosas, que é o quiet luxury, o old money, por exemplo, que é evitar trazer esses logos para dentro dos acessórios, das roupas, não mostrar de fato esse logo. Tá muito mais ligado à qualidade da peça do que necessariamente a mostrar de que marca ela é. Eu não sou muito aspirante nem fã do quiet luxury, nem nada disso, mas, verdade seja dita, eu achei que a gente estaria desmamando desse tipo de microtendência esse ano, mas depois desse exposed da China, pode ser uma solução alternativa, principalmente para quem realmente quer buscar esse distanciamento social. E em relação às marcas de luxo, o meu questionamento que fica, e de muita gente também, é que como vai ser o comportamento delas, como vai ser a resposta, como vai ser o novo posicionamento depois de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que a gente conversou aqui. Será que eles vão ter mais transparência com o consumidor, com os seus fiéis clientes, em relação à produção, origem e fabricação desses produtos? Ou será que eles vão mudar para outro polo industrial, né? Por exemplo, a gente tem o Vietnã, tem a Índia, tem a Malásia também, que também tem essas fábricas para confecções, tem a mão de obra especializada para isso. Mas os produtos seriam muito mais caros, cerca de 30%, 40% mais caro de uma coisa que já é muito cara. Porque, por exemplo, a Chanel, que a gente viu que fez esse vídeo mostrando como é fabricada a bolsa, queria justificar o aumento de preço, foi diminuir. Será que vai diminuir o preço, vai mudar a precificação desses produtos de luxo, agora que já é sabido que eles são feitos majoritariamente em fábricas chinesas? Que o processo ele não é tão manual assim quanto diziam-se. Com certeza a gente vai acompanhar como vai ser o novo posicionamento dessas marcas de luxo agora, mas a verdade é que nada disso importa, porque o leite já foi derramado, o exposed foi feito, e isso com certeza vai fazer todo mundo repensar nas suas formas de consumo, porque se a gente for parar para analisar, a forma como a gente consome, que a gente compra produtos e serviços agora em 2025, ela é totalmente diferente da forma como a gente fazia isso em 2024, tanto pelo cenário político, econômico, mas também que a gente está vivendo de conhecimento, influência da internet. E isso acontece de forma consciente e inconsciente dentro da gente também, porque nós somos influenciados a consumir pelas mídias, pela cultura, pela música, pela política. E uma coisa importante, um vídeo super legal que eu vi esses dias, foi um vídeo da Verena Figueiredo, vou colocar aqui pra gente assistir juntas. Eu vi um vídeo muito interessante sobre uma profissional americana do audiovisual comentando o quanto o mundo tá prestes a perceber o quanto os Estados Unidos é substituível. E ela falou isso um pouquinho antes dessa crise toda da tarifa. Por quê? A única exportação americana que seria praticamente insubstituível, tecnicamente seria a mídia americana. Porque não é que essa mídia e entretenimento americano é só bom financeiramente para os Estados Unidos, pelo dinheiro que ela traz, já que mídia e entretenimento são as maiores exportações norte-americanas, valendo cerca de 2,8 trilhões de dólares, o que inclui TV, cinema, rádio, livro, videogame, mas principalmente por esses setores fazerem o trabalho pesado dos norte-americanos, proporcionando que os Estados Unidos consiga ter esse poder global. Ela traz uma fala muito interessante que é:
Porque se você controla a mídia e o entretenimento, você também controla a mensagem que a mídia e o entretenimento carregam e disparam por aí. Então você normaliza e exporta a narrativa americana. Propaga os ideais americanos, tornando a América do Norte fascinante. Comida, lazer, enfim. O entretenimento e a mídia ajudam a manter essa ilusão do que é os Estados Unidos. Então, o poder dos Estados Unidos vem dessa habilidade que ele possui de criar para o mundo inteiro uma necessidade própria dos Estados Unidos. A propaganda que os Estados Unidos faz de si mesmo, através da cultura em geral, é o que faz as pessoas investirem nos Estados Unidos, pessoas talentosas quererem morar nos Estados Unidos, que faz as pessoas quererem comprar produtos americanos, o lifestyle americano. Então, na visão dela, a única coisa insubstituível que os Estados Unidos possuía é a ilusão que o mundo inteiro possui dele. E essa substituição dos Estados Unidos já está rolando em relação à cultura, audiovisual e entretenimento. A produção cinematográfica nos Estados Unidos, no primeiro trimestre de 2024, caiu 40%, enquanto caiu 20% no restante do mundo. Na Netflix e na Amazon, por exemplo, 53% das produções que eles têm são originais, criadas por eles mesmos. E 70% dessas produções são produções não norte-americanas, ou seja, de outros países, outras línguas, outros lugares do mundo. A gente tem também a diminuição da criação de conteúdos só em inglês e o aumento de produção de conteúdos em outras línguas. Que é outro ponto e outro desafio, porque os Estados Unidos estão acostumados a fazer conteúdo em inglês e consumir conteúdo em inglês na própria língua, enquanto o resto do mundo está acostumado em consumir conteúdo principalmente em inglês, com legenda. Esse cenário todo está bagunçado e mudando. Sucessos como A Casa de Papel têm provado para o mundo inteiro quanto as pessoas gostam de conteúdos que não são necessariamente em inglês e produções norte-americanas. E conteúdos em outras línguas, inclusive línguas asiáticas, funcionam também e muito. E é verdade. E é a mais pra verdade. A gente tinha e tem ainda, assim, muita influência no nosso comportamento de consumo, tanto de moda como de tudo, em relação à influência que os Estados Unidos têm sobre todo mundo, culturalmente. Principalmente usando o audiovisual, o cinema e tudo mais para isso. Por exemplo, eu era uma pessoa super resistente a assistir séries ou filmes em outras línguas. A única língua que eu assistia era em inglês, e a que eu assisto, que não é em inglês, é em francês, né, que é aqui onde eu moro, na França. Mas eu nunca tinha dado, nem aberto meu coração para realmente assistir outros programas, outras coisas em outras línguas. E aí eu fui assistir o filme do Balenciaga, do Cristóbal Balenciaga, e o filme é majoritariamente em espanhol e francês. E assim, eu consegui entender o filme. Sabe, coloquei a legenda em português ali e não me incomodou em nada. A gente já tem essa abertura de assistir mais coisas, de consumir mais conteúdo em outro idioma diferente dos Estados Unidos. E é óbvio que isso também impacta na nossa forma de ver o mundo, de consumir, de pegar como verdade as coisas que acontecem ou não fora da nossa bolha. E no meio de todo esse balaio é o quanto a gente consegue perceber que a moda nada mais é do que um reflexo do que a gente está vivendo no momento. Tanto economicamente, politicamente, culturalmente, é tudo um reflexo. Nós nos vestimos conforme o momento que estamos passando, que estamos vivendo. Nós estamos inseridos dentro desse sistema capitalista que pensa assim, não tem para onde fugir. A única coisa que a gente pode fazer de fato é exercitar cada vez mais o nosso pensamento crítico para consumir de forma consciente, tanto os produtos, quanto serviços, quanto conteúdos, por exemplo. Toda essa confusão, desse exposit, dessa guerra tarifária, que assim, tem pouquíssimos lados bons. Mas um dos lados bons que pelo menos eu enxergo é que isso abre as portas também para novos designers e até para nós mesmos exercitar mais a nossa autenticidade e criatividade. Se tudo está ficando mais do mesmo, se a gente já não tem mais exclusividade ou segurança em comprar determinados tipos de produtos, por exemplo, que é o que mostra esses vídeos de exposit, por que não exercitar a nossa criatividade? Se é algo que nós queremos tanto, que seja exclusivo, que seja personalizado, isso também pode abrir as portas para novos designers que pensam diferentes, fora da caixa, ou que realmente tenham uma política e uma filosofia de trazer de fato as origens do produto, da fabricação, de você ter a procedência muito mais bem clara. E para finalizar aqui com você, tem uma frase maravilhosa que o ChatGPT deu para mim no roteiro. Eu não vou pegar os créditos dela, porque foi ele que pensou nela, que é o seguinte: em um mundo globalizado, as decisões políticas têm impactos diretos em nosso guarda-roupa. É essencial estarmos informadas para fazermos escolhas conscientes.
E eu quero muito saber de você, se você é time China ou time Estados Unidos. Deixa aqui nos comentários, vamos falar mais sobre isso, sobre como isso pode impactar a nossa vida, tanto atualmente quanto no futuro. Foi uma honra estar aqui com você. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.